Eleições 2012, debate organizado pela Rádio Andaiá FM, que você pode assistir, você pode acompanhar pelo blog do valente.com.br, tvrbr.com.br e também andaiafm.com.br. Nós vamos convidar agora, vamos na verdade chamar o edital da emissora. Daqui a pouco nós vamos ao currículo dos candidatos, 1 minuto para cada, conforme estabelecido em reunião com os representantes das coligações. Em seguida, o sorteio dos candidatos com numeração de 1 a 4, para saber em que cadeira eles vão sentar aqui. E ainda a saudação dos candidatos, ainda neste bloco. Nós vamos agora ao editorial da Rádio Andaiá FM. Muito bem, então vamos trazer aqui, na verdade, a saudação de Dilson Barbosa, falando sobre a realização deste debate e o comprometimento da Rádio Andaiá FM. Dilson Barbosa, boa noite. Lembrando que a Rádio Andaiá, como faz tradicionalmente, espera o respeito, portanto, às autoridades aqui constituídas, aos candidatos presentes, são eles os grandes artistas desse evento. Acreditamos que nós estamos diante de uma plateia seleta, de uma plateia composta das pessoas que querem ver o bem de Santo Antônio de Jesus, obviamente cada um com as suas diferenças, mas todas elas unidas em função do progresso de Santo Antônio de Jesus. E esse é o desejo da Rádio Andaiá. Esse debate será mediado por Léo Valente, nós estaremos apenas acompanhando para ajudá-lo, talvez até na interpretação do estatuto, algumas dúvidas que é o regulamento, algumas dúvidas surjam, mas o que eu desejo, que a Rádio Andaiá deseja aos senhores, sucesso nesse debate cívico. Muito bem, e nós vamos agora conhecer o currículo de cada um dos nossos convidados, de cada um dos candidatos à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Álvaro Veloso Bessa, nascido em 5 de outubro de 1939 em Mataraca, na Paraíba, filho de José Edgar Veloso e Joana Bessa Veloso, casado e pai de 3 filhas. Aos 26 anos, iniciou sua vida política no movimento estudantil, através da UNE. Paixão pela medicina, Álvaro ingressa na Universidade Federal da Paraíba, graduando-se em 1969. Ainda estudante, foi cofundador, em parceria com a Igreja Católica, da Comissão de Proteção e Ajuda ao Indigente, com serviços voltados aos mais carentes. Este projeto continua integrado ao Hospital Escola nos dias de hoje. Em 1975, mudou-se com a família para Santo Antônio de Jesus, onde trabalhou como médico na Santa Casa e no antigo INPS. Em atividade como médico, percebeu que poderia fazer mais pela comunidade. Assim, elegeu-se prefeito da cidade em 1996, se reelegendo por mais 4 anos. Atualmente trabalha no posto de saúde São Francisco, onde atende a mais de 3.000 famílias. Dalva Mercedes é professora concursada da rede municipal. Tem 51 anos, nasceu em Santo Antônio de Jesus, onde sempre residiu. É casada com Gilson Barreto, tem 2 filhas e, com a morte de seu pai, adotou como filhos os seus 5 irmãos. Pedagoga, pós-graduada em gestão pública, Dalva iniciou sua trajetória política em 1988, sendo eleita vereadora pela primeira vez em 1996. Em 2000 foi eleita vice-prefeita e em 2004 voltou a ocupar o cargo, sendo mais uma vez eleita vereadora em 2008. Assumiu a Secretaria de Assistência Social por mais de 11 anos, levando a conquista de diversos prêmios para a cidade de caráter regional e nacional, tornando Santo Antônio de Jesus uma cidade com gestão plena da assistência social. Dalva disputa sua primeira eleição a prefeita de Santo Antônio de Jesus, sendo a primeira mulher a concorrer ao cargo no município.
Franderrac dos Santos Mascarenhas, formação acadêmica, bacharelado em Direito pela Universidade Católica do Salvador, perito criminal da 4ª Coordenadoria Regional da Polícia Técnica em Santo Antônio de Jesus, Secretaria de Segurança Pública, professor universitário, radialista, técnico em processos petroquímicos pelo Polo Petroquímico de Camaçari, técnico em segurança do trabalho, especialista em explosivos e detonações, Blaster, Órica do Brasil. Experiência política, fundador do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, no Brasil, na Bahia e em Santo Antônio de Jesus. Candidato a prefeito em 2008, candidato a deputado federal em 2010. Franderrac Mascarenhas, mais uma vez, é candidato a prefeito de Santo Antônio de Jesus, agora em 2012. Humberto Soares Leite, casado, 4 filhos, nascido em 23 de dezembro de 1949, em Pombal, na Paraíba. Diplomado em engenheiro civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal da Paraíba em 19 de dezembro de 1972. Através de concurso público, ingressou no DERBA em 1º de julho de 1973, tendo sido residente do DERBA de Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Camaçari. Foi prefeito de Santo Antônio de Jesus no período de 88 a 92, realizando inúmeras obras. Suplente de deputado estadual, assumiu o mandato de deputado durante 2 meses. Foi candidato a prefeito nas eleições de 2004 e 2008, tendo expressivas votações. Humberto Leite é candidato a prefeito de Santo Antônio de Jesus em 2012. Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos convidar os candidatos, né? E vamos aqui por ordem, começando, para o pessoal ter uma ideia, cadeira 1, 2, 3 e 4. E a partir daí, nós vamos convidar cada um, né? Sortear aqui o nome de cada um deles para sentar aqui na cadeira número 1, Franderrac Mascarenhas, que vai compor a nossa mesa. Para sentar na cadeira de número 2, o doutor Álvaro Veloso Bessa, candidato pelo PT. E para sentar na cadeira de número 3, o senhor Humberto Leite. Consequentemente, na número 4, a senhora Dalva Mercedes. Então, vamos cada um ajustando aqui, colocando, né, as suas plaquinhas, né, para que o pessoal de casa também, os nossos convidados, possam identificar cada um. E nós vamos, seguindo esta ordem, né, a saudação dos senhores candidatos, com 1 minuto para cada. Começando com o senhor Franderrac Mascarenhas, sua saudação, prazer da Rádio Andaiá ter aqui no nosso debate. Boa noite, Franderrac. Mesmo pai. E eu quero colocar para vocês o seguinte: este é o espaço, é o momento em que nós devemos avaliar para, a partir daí, no dia 7 de outubro, vocês escolherem o melhor para a nossa cidade, Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado. 7 de outubro, Franderrac prefeito, 50. Muito bem. Então nós vamos, né, pedir aqui ao senhor Franderrac, vamos pedir desculpas. O senhor pode fazer uso da palavra tendo 1 minuto, né, já que nós tivemos um pequeno problema com o seu microfone. Boa noite, eleitores de Santo Antônio de Jesus. Mais uma vez a gente coloca o nosso nome, Franderrac prefeito, pessoal 50, como uma alternativa, né, uma nova opção, a proposta do novo para Santo Antônio de Jesus. Uma proposta de um partido novo à frente das velhas políticas que nós temos na cidade. Eu coloco claramente o seguinte, e repito constantemente nas minhas entrevistas e nas falas com vocês, nas visitas que fazemos aos amigos, dizendo o seguinte:
que os 3 outros candidatos que disputam a eleição comigo nesse pleito de 2012 são filhos do mesmo pai, né? E que eu, na verdade, sou filho bastardo disso tudo aí. Na verdade, propondo uma mudança de verdade. Uma mudança, uma transformação, da qual a gente quer honrar o voto no dia 7 de outubro com vocês. Muito obrigado. Muito bem. E agora, doutor Álvaro Veloso Bessa, sua saudação, prazer, doutor Álvaro, ter o senhor participando aqui do debate da Rádio Andaiá FM. Uma boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, os nossos parabéns à RBR pela oportunidade de dar audiência aos telespectadores, às famílias que estão no interior dos seus lares e que farão um juízo de valor, porque somente através da opinião pública nós, políticos, poderemos nos consagrar nesse pleito de 7 de outubro. Cada um tem o seu histórico e esse meu histórico, esse nosso histórico, fica a julgamento dos companheiros da militância que nos convocou e do juízo de valor do povo de Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado. Muito bem. Então, lembrando os candidatos, cada um tem 1 minuto e nós vamos agora ouvir o senhor Humberto Leite. Boa noite, Humberto, sua saudação, pessoal de casa, um prazer ter você aqui no debate da Rádio Andaiá FM. Boa noite, povo de Santo Antônio de Jesus. Pedir ao candidato que use o outro microfone. Agora... Boa noite, povo de Santo Antônio de Jesus. Boa noite vocês que estão aí na praça, que estão torcendo por Humberto Leite. Quero inicialmente agradecer a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de mais uma vez concorrer à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Já fui prefeito no passado e quero retornar agora nos braços do povo de Santo Antônio de Jesus. Quero agradecer aos meus amigos, às minhas amigas, aquelas pessoas que tão gentilmente têm nos aberto as portas a cada noite, a cada caminhada do 12 pelas ruas de Santo Antônio de Jesus. Durante este debate, pretendo apresentar as nossas propostas estas que com certeza irão transformar Santo Antônio de Jesus na metrópole, na capital do recôncavo que ela tanto almeja ser. Então, meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, tempo encerrado, o amigo de vocês... Candidato, tempo encerrado, o nosso agradecimento. Nós vamos ouvir agora a candidata Dalva Messias, sua saudação. Boa noite, Dalva. Minha saudação à imprensa de Santo Antônio de Jesus, saudando aqui a RBR, Blog do Valente, a Rádio Andaiá. Saudação a toda a população de Santo Antônio de Jesus, saudar a minha família, saudar a todos da família 40 que torcem aqui na Praça Padre Mateus por nós, saudar também a todos que não votam na família 40, mas que merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Dizer que aceitei o desafio para ser candidata a prefeita de Santo Antônio de Jesus, porque ao longo dos meus 50 anos, 20 e poucos anos são dedicados à população do meu município e quero continuar servindo a população, dessa vez como prefeita, a primeira candidata a prefeita de Santo Antônio de Jesus, a primeira mulher candidata e, se Deus permitir, com a permissão de Deus, a primeira prefeita de Santo Antônio de Jesus. Portanto, meu povo, eu peço o voto de vocês para 40. Tempo encerrado, candidato. Nós vamos agora com Dilson Barbosa, anunciando a regra deste primeiro bloco com perguntas da produção. Dilson. Muito bem. Esse bloco terá 2 perguntas impessoais, com duração de 30 segundos a pergunta, no âmbito administrativo da escolha da emissora, que serão respondidas por todos os candidatos. Primeiro, nós vamos a uma pergunta e será sorteado qual será o primeiro candidato a responder a pergunta. A pergunta da produção, que o nosso mediador, Léo Valente, irá fazê-la. Muito bem. Nós vamos aqui à primeira pergunta, né? Na verdade, nós seguiremos a ordem da mesa neste primeiro momento. E a primeira pergunta é: candidato, qual o seu projeto para melhorar o trânsito de Santo Antônio de Jesus, já que enfrentamos congestionamento até fora dos horários de pico e também constantes dificuldades para estacionar? Então, cada candidato terá, na verdade, 2 minutos para responder a essa pergunta. Olha, aliás, nós vamos ter o
o sorteio, não é isso? Para saber quem vai responder. Muito bem. Para saber quem vai responder a primeira pergunta. O sorteio pode ser feito, não é isso? Nós vamos. Muito bem. Então vamos lá. E todos estão aqui conferindo. É isso, nós vamos ver quem vai responder esta primeira pergunta no momento. Vamos lá. Bom, o candidato sorteado, o senhor Franderhack Mascarenhas. Candidato Franderhack. Então, repetindo a pergunta da produção, candidato, qual o seu projeto para melhorar o trânsito de Santo Antônio de Jesus, já que enfrentamos congestionamentos até fora de horário de pico e também constantes dificuldades para estacionamento. A proposta do candidato a prefeito do 50 para o trânsito de Santo Antônio de Jesus, na verdade, é o rodízio de placas. Eu já venho dizendo, colocando essa proposta, né, essa alternativa, que seria a primeira ação dentro do sistema de trânsito de Santo Antônio de Jesus. Quando a gente fala de estacionamento, eu acho que é interessante que a gente comece a criar nas ruas de Santo Antônio de Jesus o sistema de zonas azuis, né? O rodízio de placa, ele na verdade, ele servirá, aí as pessoas questionam assim, poxa, mas aí se o cara comprar um carro com outro algarismo, ele vai ter 2 carros e vai estar circulando na cidade. Isso no momento ainda vai ser um pouquinho mais difícil, mas inicialmente o rodízio de placas funciona em algumas cidades e com certeza não será diferente, Santo Antônio irá funcionar. Com a aplicação, a instalação das zonas azuis e com certeza os estacionamentos. Nós temos uma cidade que tem muitos empresários, né, bastante empreendedores, e eles com certeza vão querer começar a criar, né, construir edifícios, garagem, de sua forma verticalizada, que isso é o que hoje se utiliza mais no mundo, né? Falando da questão da mobilidade do trânsito da cidade, existe outro detalhe. Nós precisamos também ligar toda a cidade através de ciclovias, né? A gente precisa conscientizar a população de que a utilização de bicicleta para ir e vir para as suas casas não se torna bastante eficiente, bastante eficaz, não só para a saúde, mas também para o meio ambiente. É um transporte viável, é uma alternativa, né? Eu não entendo que Santo Antônio de Jesus não tenha, ainda no momento, não tem necessidade de se criar viadutos, mas devemos pensar Santo Antônio de Jesus para 2, 3, 4 décadas, para os nossos netos, nossos filhos e assim sucessivamente. Essa é a proposta do candidato a prefeito do 50 para o trânsito santo-antoniense. Muito bem. Então, a mesma pergunta, não é isso? Então, para ficar, exato, fazer o sorteio com o Globo. Gilson. O candidato número 4. Então, candidato número 4, candidata Dalva Mercedes. Bem, o trânsito de Santo Antônio de Jesus teve sim suas evoluções, teve seus avanços. Nós podemos perceber as faixas de pedestre, foi um grande avanço. Nós podemos perceber as saídas das vans do centro da cidade, porque descongestionou. Quem não lembra dos mototaxistas há 4 anos atrás? E os mototaxistas foram legalizados. Mas nós precisamos avançar muito. E eu, como prefeita de Santo Antônio de Jesus, estarei criando, sim, indo em busca de parcerias e criando a Zona Azul, que vai criar mais 614 novas vagas, né? O Porto Seco é importante, porque a carga e descarga ficará no local específico, fora do centro da cidade. O empresariado, o comércio está sufocado com a carga e descarga no centro da cidade. E a criação do Porto Seco irá beneficiar muito, irá desafogar o trânsito aqui de Santo Antônio de Jesus. As campanhas educativas. Nós vamos sim fazer campanhas educativas para capacitar e qualificar cada vez mais os nossos. É necessário. Também a legislação vigente referente à carga e descarga, que é com relação ao Porto Seco. A sinalização nas áreas urbanas e rural. Existem sinalizações nas áreas urbanas e rurais, mas ainda é deficiente. Nós iremos, eu e César, nós iremos sinalizar toda a área urbana e toda a área rural para que a população de Santo Antônio de Jesus,
que compra no comércio de Santo Antônio e aqueles que venham de fora possam usufruir de um trânsito desafogado, onde eles possam caminhar, onde eles possam... Ok, candidato. Tempo encerrado. Sorteio para o próximo candidato a perguntar. Outro questionamento. O candidato número 2 o mesmo questionamento. Responder. Candidato número 2, doutor Álvaro. Olha, pergunta é a mesma. A pergunta é a mesma. O senhor pode ficar à vontade. O senhor tem 2 minutos para responder a partir de agora. Olha, nós pedimos aqui, vamos pedir desculpas e pedir a substituição do microfone. Né? Vamos utilizar esse com fio, Dilson. Passar aqui para o pessoal. Alô. Muito bem. Pois não. Então, nós, como sempre, vislumbrando o coletivo, nós vamos consultar a população de Santo Antônio. Nós vamos dar vida também aos bairros. O nosso entendimento é que Santo Antônio não pode crescer inchando-se. Eu vi comentários de que nós temos que construir, talvez verticalizar, trazer edifícios, mas há uma responsabilidade, meu caro, com relação à construção de edifícios. Esses construtores, esses empresários terão que ter os seus estacionamentos próprios, não é? Essa questão de esse centro congesto, nós temos que ouvir a população para sentir se é necessário e o que é necessário, porque nós temos que optar entre o cidadão ou o carro ou o veículo. Então, entendo que descentralizando o tráfego, olhando também para os bairros, que nós já temos uns bairros populosos, nós possamos desafogar esse centro de Santo Antônio de Jesus nessa extensão. Porto Seco e outras alternativas, inclusive engenharia de tráfego, porque eu não sou técnico, mas nós temos condições de trazer engenheiros de tráfego para orientar melhor esta balbúrdia que hoje é esse centro de Santo Antônio, em especial nos dias de maior movimento, como as quartas, sextas e sábados, onde o transeunte não obedece à faixa, porque não tem como obedecer. Ele está arriscando-se a ser vítima de um atropelamento, ou por um veículo automotor, ou por moto. Então, essa é a alternativa. Temos que ouvir a população, porque nós pensamos no coletivo. Nós vamos ouvir. Muito bem, muito obrigado, doutor Álvaro, fazendo uso do seu tempo. Agora, por fim, fica o candidato Humberto Leite. O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta da produção. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, ao longo dos anos, faltou planejamento para Santo Antônio de Jesus. Uma cidade totalmente sem planejamento, que não cresceu, ela inchou nesses últimos 8 anos, com a advinda do Plano Real, o Brasil como um todo cresceu, não foi diferente de Santo Antônio de Jesus. Caberia à prefeitura, os seus técnicos, terem previsto esse crescimento. Então faltou planejamento. Na administração de Humberto Leite e Faustino, nós vamos criar novas avenidas. Eu já garanto ao povo de Santo Antônio de Jesus a construção da Avenida da Integração. Nós iremos dar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a esta avenida. E com certeza, meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, a partir daí, Santo Antônio de Jesus irá crescer por outros lados da cidade. É essa grande proposição que eu trago para o povo de Santo Antônio de Jesus. Um crescimento real. Nós vamos tirar Santo Antônio do lugar onde ela se encontra. Nós vamos botar Santo Antônio de Jesus para crescer em outras áreas. E não será difícil fazer isto, porque técnicos bons em Santo Antônio de Jesus, nós temos pessoas com especialização em trânsito. Mas o que a administração fez agora, o quê? Tornou o perto longe, o longe mais longe ainda. Mudou o tráfego em algumas avenidas, contrariando o povo de Santo Antônio de Jesus, que muitas vezes tem que ir ao Clube dos 100, uma área residencial, para que possa ir de um lado para outro da cidade. Na administração de Humberto Leite, nós vamos rever todas essas modificações no trânsito de Santo Antônio de Jesus. Tempo encerrado, candidato.
Agora nós vamos voltar com você, Dilson Barbosa, para o anúncio das regras do segundo bloco. Pois bem, temos mais uma pergunta que será sorteada, é verdade. A pergunta da produção, que você poderá fazer a pergunta, a segunda pergunta da produção, que nós sortearemos a mesma ordem de resposta dos candidatos, certo? A segunda pergunta da produção, você faz a leitura e sortearemos a ordem das respostas. Muito bem. Centro Comercial da cidade está estrangulado. A nossa pergunta é em relação especificamente à Feira Livre, que já se tornou pequena para a cidade. Todo esse estrangulamento que falamos, o comércio se esbarra nela. Diante do crescimento, nós já estamos acompanhando promessas de ponte, duplicação da BR-101, crescimento da agricultura. Qual o projeto para expandir o centro comercial da cidade, principalmente no caso da Feira Livre? Muito bem, Léo. Enquanto nós aguardamos aqui a produção, nós queremos agradecer ao Hotel Antônios, que nos cede esse espaço gentilmente para a realização deste evento. Sem este apoio, seria muito mais difícil se realizar um debate com essa plateia seleta, e quero agradecer aos senhores por esse momento cívico e a forma com que nós estamos vendo o respeito aqui a todos os candidatos que estão, neste momento, usando a palavra. Quero agradecer também aos parceiros comerciais, Maria Cis Empreendimentos Imobiliários, também a Gráfica União, a Mobiplex, a OSM Imóveis, Zoom Bahia e a Portimac, que são parceiros comerciais nesse grande evento cívico para Santo Antônio de Jesus. E vamos sortear a ordem da pergunta. Se o candidato tiver alguma dúvida, o Léo poderá repetir a pergunta. Vamos ver o primeiro sorteado a responder. É a candidata número 4. Número 4. A senhora Dalva Mercedes, que está aqui, ao nosso lado, que será a primeira a responder. Bem, falando sobre o desenvolvimento econômico, Santo Antônio de Jesus, nesses últimos anos, ele tem avançado, ele tem crescido, ele tem desenvolvido. É claro que precisa muito mais. Santo Antônio de Jesus não pode parar. E Santo Antônio de Jesus não vai parar. É por isso que eu me proponho a ser candidata a prefeita. Porque, como eu disse, eu moro aqui em Santo Antônio, eu conheço todos os problemas de Santo Antônio de Jesus. Conheço não por ouvir dizer, mas conheço porque eu ando na zona urbana, na zona rural do meu município e sei de todos os problemas. É claro que nem tudo ainda nem tudo ainda é maravilha, nem tudo está 100%. E nós, na área de desenvolvimento econômico, nos referindo à Feira Livre, é necessário que se separe a parte de atacado da parte de varejo. A Feira Livre não comporta mais o atacado ser ali. A carga e descarga não comporta mais. Me referindo ainda à Feira Livre de Santo Antônio de Jesus e me referindo à Feira Livre, eu quero saudar toda a população da zona rural, que é quem traz os seus produtos para vender aqui na cidade. Nós precisamos, e nós vamos, Dalva e César irão revitalizar os banheiros da praça, da Feira Livre. É necessário que as pessoas que visitam a feira, eles tenham condição de ir no banheiro com segurança. Na parte de vestuário, é necessário também que sejam confeccionados, que sejam construídos vestuários na parte de roupa. Então, o desenvolvimento de Santo Antônio de Jesus, na gestão de Dalva César, vai continuar. O desenvolvimento vai crescer. Santo Antônio de Jesus não pode parar. É por isso que eu peço a vocês o voto para o 40. Tempo encerrado, candidato. Bom, nós vamos agora... Vamos sortear agora o segundo candidato a responder a mesma pergunta. Nós queremos também registrar o agradecimento ao 14º Batalhão de Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, que dão um apoio muito grande a este evento. O candidato próximo a responder é o candidato número 1. Número 1. Então, vamos com a resposta do candidato Franderhack Mascarenhas, que também tem 2 minutos para explanar sobre o mesmo questionamento. Veja bem, a proposta que o candidato a prefeito do 50, Franderhack, tem para a Feira Livre de Santo Antônio de Jesus é a seguinte. Eu conheço o modelo da feira, que hoje funciona em Camaçari. Eu acho aquele molde de feira muito bonito, né? Por que eu acho que é interessante que a gente dê uma remodelada na feira de Santo Antônio?
é justamente onde a produção agrícola da nossa cidade é colocada. O produtor rural, ele traz a sua produção para ali. A feira tem uma movimentação muito grande nos dias de quarta, a sua feira de roupa, sexta e sábado, né? Então, o que é que eu entendo de uma feira? As pessoas questionam assim, poxa, mas a gente tem um mercado muito grande, um comércio muito forte de artigos do Paraguai, né? E aí eu colocava, desde 2008, né, no pleito de 2008, que Feira de Santana possui o Feiraguai. E eu pretendo criar em Santo Antônio de Jesus o Sagiguai, né? As pessoas me perguntam, mas por que não? Porque existe Santo Antônio de Jesus, então vamos começar a regulamentar dessa forma. A feira que eu coloco como exemplo para ser implantada aqui em Santo Antônio é a de Camaçari, porque ela é sob formato de andares. Ela tem as suas divisões da área de confecção, a parte de atacado, a parte de... Nós temos o centro de abastecimento aqui, a Ceasa, que ele não é, na verdade, utilizado, né? Mas a feira, no local que está, ela também pode ser desmobilizada dali para um outro lugar, dando uma maior viabilidade até para o seu transporte, né? Eu entendo que, se nós dermos uma maior visibilidade à nossa feira de comandares de lá de Santo Antônio de Camaçari, a gente vai ter mais limpeza. As pessoas reclamam muito que a nossa feira é muito suja, os banheiros não passam pelo processo de asepsia, o transporte, a entrada e saída com os produtos são horríveis, Tempo não tem esgotado, condição candidato. de se usar. Muito bem, sorteio agora o próximo a responder o mesmo questionamento. O próximo a responder é o candidato de número 3. Número 3, doutor Álvaro Veloso Bessa, o senhor tem 2 minutos. Perdão, número 3, senhor Humberto Leite. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, nós estamos aqui nesse debate e não é para saber quem mora mais ou quem mora menos tempo em Santo Antônio de Jesus. Nós estamos aqui para saber realmente quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Nós temos uma administração que vem aí se arrastando há 8 anos, onde o povo de Santo Antônio de Jesus reza a cada momento para vê-la chegar ao final. Então, Humberto Leite é um desses que está rezando para que esta administração chegue ao final. Os homens da zona rural odeiam a atual administração porque estão deixando o povo com as estradas esburacadas. Eles não podem vir como querem vir, trazer suas mercadorias aqui para a sede do município. E relembrando só o que aconteceu no passado, Humberto Leite construiu o que se chama hoje Mercado de Santo Antônio de Jesus. Foi no ano de 89 que nós construímos toda aquela nova cobertura, fizemos aquelas bancas de fato, fizemos também aquele galpão de restaurante. Praticamente a feira é a mesma de 20 anos atrás. Até o sanitário público foi Humberto Leite quem construiu, a pedido do povo de Santo Antônio de Jesus. E hoje o que nós vemos, esgoto a céu aberto, fedentina. Ainda sábado estive lá no Mercado Livre, quando o rapaz que toma conta me pegou pela mão e levou lá no sanitário. Eu quase desmaiei. A fedentina realmente é muito grande. Então, fiz no passado o povo de Santo Antônio de Jesus. Fiz aquele mercado muito bonito e nós vamos com certeza recuperá-lo no futuro. Humberto Leite e Faustino tem essa obrigação moral com vocês, povo de Santo Antônio de Jesus. Tempo encerrado, candidato. Agora, por fim, doutor Álvaro Veloso Bessa. Tem gente que gosta de feira, e eu sou um deles. Eu gosto de feira, desde que estou em Santo Antônio de Jesus, que me dispõe a ir à feira. Fomos prefeito durante 2 mandatos, e quando encontramos a feira em 1998, era um lixo. Cabeça de boi derramada, urubu vadeando pela feira. O ponto onde os fateiros negociavam carne era uma podridão, uma carniça, e nós revitalizamos todo aquele espaço. As barracas eram de pau a pique, pareciam uma tábua de índio, e nós conseguimos recuperar. Eu não sei, que a memória é fraca de alguns, agora nós recuperamos os espaços. Não vou criticar os que vieram depois, porque nós não fizemos tudo.
mas o que encontramos era um lixo e hoje continua com um certo menosprezo, porque aquele grande galpão onde se insere os comerciantes de roupa, ele está subutilizado. Nem o sanitário, para que as mulheres, as comerciantes disponibilizem para utilizá-lo nas necessidades, nas suas necessidades, elas dispõem. Então, há um reclamo geral ali, nós pretendemos utilizar integralmente aquele espaço. Vamos, como frisou aqui o companheiro, vamos até Camaçari, porque lá é o governo petista, é um governo que tem a cabeça no lugar, que tem organização e que certamente irá modificar esse espaço da feira para gaudio dos feirantes e dos que chegarem com os seus produtos. Vamos trazer estacionamentos, vamos preparar os espaços para que eles usufruam a feira com prazer, como nós usufruímos há quase 37 anos, mesmo com todo o desmazelo. Muito bem, concluído e, portanto, né? E nós queremos aqui agradecer aos nossos colaboradores. Mário Assis, Empreendimentos Imobiliários, seriedade e compromisso com o seu sonho e investimento. Também procurando móveis para escritório escolar, venha para Moviflex. O melhor preço a gente tem. Gráfica União, kit político com menor preço e qualidade é na Gráfica União. A melhor impressão, 3631-4899. SM Móveis, você sonha, você encontra, você ama, você se surpreende. SM Móveis, requinte na arte de decorar. Zoom Bahia, telões e projetores de alta qualidade para garantir o sucesso do seu evento. Inclusive, o pessoal aí na praça está acompanhando aí o trabalho, a qualidade da Zoom Bahia, o nosso amigo telão. Módulos Falcon é na Portimac, a boutique do seu carro. Portimac em frente à biblioteca, mais ampla e confortável. Você pode assistir esse debate também na tvrbr.com.br, blogdovalente.com.br e andaiafm.com.br. Gilson Barbosa. Muito bem, nós pedimos aqui agora sim. Agora sim, não é, Léo? Ok. Queremos, portanto, saudar a Rádio Clube AM, que está nesse momento retransmitindo conosco esse grande debate, esse grande momento cívico para Santo Antônio de Jesus, saudando os companheiros da Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus. Também reiteramos o nosso agradecimento a Antônios Imperial Hotel, ao 14º Batalhão da Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros que nos dão suporte para a realização desse evento. Bom, na sequência nós vamos ter o bloco número 2, perguntas de trabalhadores, empresários e dirigentes de entidades. Mas antes nós temos o nosso intervalo, né? Um pequeno intervalo, Dilson, e a gente volta já com este bloco número 2. Pois é, então nós voltamos já com o bloco 2.